Qual é a primeira conta financeira que deve fazer no início do ano? Muitas vezes perguntam-me: Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não se esqueça de subscrever este podcast, de partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender e, sobretudo, de falar deste podcast a outras pessoas, porque, às vezes, simplesmente falar sobre dinheiro pode ser a solução para muitas vidas financeiras que andam por aí perdidas. Não se esqueça também de subscrever a newsletter do Contas Poupança em contaspoupanca.pt e de me seguir nas redes sociais, no canal do WhatsApp, no canal de notícias do Instagram, em Pedro Anderson Oficial, para receber em tempo real todas as dicas que vou dando para melhorar a nossa vida financeira. Estamos em 2026 e, portanto, agora, neste início de ano, é muito importante nós planearmos, dentro do possível, a nossa vida financeira para mais um ano. Enfim, e o início do ano é muito dado àquelas resoluções de ano novo. Este ano é que vai ser em todas as áreas, na saúde, no peso, nos relacionamentos, enfim, e também no dinheiro. Agora, uma coisa é pensar e dizer e sonhar. Uma coisa é gostar de fazer qualquer coisa ou gostava que acontecesse qualquer coisa. Meus amigos, tudo isso é muito bom, é muito bonito, mas passa rápido com a aragem do vento. Se quisermos fazer alguma coisa, se quisermos mudar alguma coisa, temos de agir, temos de fazer. E pode correr bem, pode correr mal, até pode correr mais ou menos, pode sair o tiro pela culatra, nós nunca sabemos, mas fazer sempre as mesmas coisas ou não fazer as mesmas coisas e esperar que aconteça alguma coisa diferente não é realista. Portanto, neste episódio quero falar-lhe especificamente sobre uma conta que deve fazer o mais rapidamente possível, porque vai servir de bitola, de referência para o resto da sua vida, se, obviamente, quiser pôr as suas contas em ordem. Ora, muito bem, então, estamos a falar, ou vou falar-vos sobre como calcular o vosso património líquido. Dito de outra maneira, quero que você saiba, agora, nos primeiros dias de janeiro, nas primeiras semanas de janeiro, a altura em que estou a gravar este episódio, quero que saiba exatamente quanto dinheiro é que você tem. E tem de anotar isso ou num caderno, ou num ficheiro de notas no seu telemóvel, ou, melhor ainda, numa folha de Excel no computador, para quem souber, obviamente, mexer num ficheiro Excel. Isto é importantíssimo, porque se nós não soubermos quanto é que nós temos, quanto é que a nossa família tem, é impossível fazer escolhas conscientes no futuro. Tanto pode ser no futuro próximo, como daqui a 3 ou 5 anos, como num futuro mais longínquo. E eu acho que nunca ninguém nos ensinou, pelo menos a maior parte das pessoas, a calcular o património líquido. O património líquido é mais do que simplesmente saber quanto é que tem na sua conta bancária. Isso já é bom. Portanto, antes de ensinar a fazer esse cálculo, ou sugerir-lhe fazer este cálculo, é importante que faça um levantamento de todo o dinheiro que tem. A 1 de janeiro, ou entre o dia 1 e o dia 15 de janeiro, ou até ao fim de janeiro, vai ver
todos os saldos bancários que tem, em todas as áreas e em todas as ferramentas financeiras. Vou dar exemplos. Então, neste instante, ou seja, enquanto está a ouvir este podcast ou logo a seguir, ou assim que tiver uma oportunidade, vai fazer esta soma. Quanto dinheiro é que eu tenho neste instante na minha conta à ordem, independentemente de já ter pago as suas despesas do mês ou não? Isto é um valor global, ok? Não é para fazer as contas ao cêntimo, não é para fazer o orçamento mensal. É um retrato, é um instantâneo, não é? Da sua situação financeira nestes primeiros dias de janeiro, neste caso de cada ano. É uma coisa para passar a fazer anualmente, na mesma data, no mesmo mês, que é para vermos a evolução anual das nossas finanças, ok? Muito bem. Então, saldo à ordem de todas as contas que tem. Quanto dinheiro é que tem neste momento? É tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma data, no mesmo dia. Quanto é que tem em depósitos a prazo? Todos. Quanto dinheiro é que tem em certificados de aforro? Quanto dinheiro é que tem em ações e quanto é que elas estão a valer hoje? Quanto dinheiro tem em fundos de investimento, em ETFs, em PPRs, em qualquer ferramenta financeira que tenha? E vai somar tudo. Mesmo que só tenha 10 ou 15 euros nessa conta. É tudo e ao cêntimo, nesse dia, nesse retrato temporal. Essa selfie financeira de que vos falo muitas vezes. Portanto, ao fazer isto, já vai ter uma referência, porque quando fizer exatamente a mesma coisa, em janeiro, nos primeiros dias de janeiro de 2027, vai conseguir perceber de uma forma muito clara quanto é que a sua empresa, e estou a fazer este sinal das aspas com os dedos, que é a nossa família. Eu tenho uma empresa que é o Anderson e Filhos Limitada, não é? A minha família tem de dar lucro. Portanto, se eu perceber que no dia 5, 10, 15 de janeiro de 2027 eu tenho mais 5, 10, 15 ou 20% do que tinha agora em janeiro de 2026, eu vou ficar satisfeito. Porquê? Porque tive lucro. Depois posso ficar satisfeito com a percentagem ou não. Por outro lado, se eu tive prejuízo, eu tenho de pensar na minha vida. Espera lá, então, mas eu em 2027 tenho menos dinheiro do que tinha no início de 2026? Alguma coisa está aqui mal. O que é que eu tenho de rever? O que é que eu tenho de mudar para que daqui a um ano a minha família ou eu tenha mais dinheiro, não é? Para compensar sobretudo a inflação, mas para que haja uma tendência de crescimento. Isso é absolutamente fundamental. Muito bem, isto ainda é antes de falar do tal património líquido. Tenho de fazer isto, porque é uma das partes fundamentais dessa fórmula, para fazermos esse cálculo. Nós temos mais dinheiro do que achamos que temos. Esta é a parte boa, é a boa notícia deste episódio, porque nós normalmente não fazemos a conta ao dinheiro que temos em bens. E é isso que eu gostava de partilhar convosco agora. Para calcular o património líquido, temos de somar a esse valor em numerário, mesmo que seja volátil ao longo do tempo, mesmo que vá mudando ao longo dos dias, fizemos aquele retrato. Ok, essa conta já está feita. Mas, por exemplo, se eu tenho uma casa, eu tenho dinheiro, eu tenho valor. Portanto, se eu, mesmo que tenha um crédito à habitação e esteja a pagar a casa ao banco, eu sou proprietário dessa casa, eu posso vendê-la. Então, se eu posso vender uma coisa, é porque essa coisa tem valor. E é muito importante agora somarmos o valor
valor dos nossos bens que são vendíveis ou vendáveis, agora não sei qual é a palavra exata, que eu posso vender, porque se eu me vir mesmo aflito, eu posso tentar, pelo menos, transformar esses bens em dinheiro. Então, eu agora, noutra coluna, vou somar todas as coisas que têm valor e que eu possa vender. Se eu não puder vender, não é para entrar nesta lista, não faz parte do meu património. Património, traduzindo para um português simples, é tudo aquilo que eu posso vender e fazer dinheiro, seja muito, seja pouco. Então, vamos a um caso prático. Se eu vendesse agora a minha casa por valores de mercado atuais, em janeiro de 2026, e atenção, mesmo que ouça este episódio em agosto, é a mesma coisa. Pode fazer isto a qualquer momento da sua vida, não é? A qualquer altura do ano. O importante é ter um retrato fiável da sua situação. Quanto é que você tem neste momento? Então, a minha casa vale 200 mil euros. Se a vendesse hoje no mercado, ok, então vou apontar 200 mil euros. Tenho um carro, ok, então se eu vendesse este carro, ou 2 ou 3, os carros que estiverem na família, quanto é que me davam por ele? Vou àqueles sites que vendem carros e motas e o que for, e vou ver o modelo, a marca, o ano, a cilindrada, enfim, um carro igual, por quanto é que está aqui à venda, ok? Depois eu posso utilizar esse valor se quiser ser otimista. Se eu quiser ser mais rigoroso, devo pensar, ok, mas isto é o valor que está à venda, não é o valor que me davam por ele. Então quanto é que me davam por ele? Então vou apontar. Tenho uma moto? Vou fazer a mesma coisa. Tenho obras de arte? Tenho um quadro valioso que vale 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros? É património. Vou pôr aqui. Portanto, se eu precisasse de dinheiro, podia vender. Tudo isto abre a nossa mente, ok? Portanto, nós ficamos a perceber imediatamente que temos mais dinheiro do que julgamos, em caso de emergência ou caso eu queira transformar património em dinheiro líquido, em numerário. Para além disso, há outras coisas que eu posso ter em casa e que são valiosas e que posso vender e que devem entrar nesta lista do património. Por exemplo, joias. Tenho peças em ouro que se vendesse me dariam X? Vou apontar. Portanto, tente lembrar-se de tudo aquilo que tem: uma casa de férias, um terreno, um pinhal, uma vinha. Enfim, agora só você é que sabe aquilo que tem, você e a sua família. Portanto, se for uma pessoa sozinha, muito bem. Se entrarmos numa situação de casal, então aí vão descobrir que ainda têm mais dinheiro do que julgavam que tinham. Então, fazer toda esta lista do vosso património financeiro. E agora, depois de fazerem isto, vão somar ao dinheiro, valores financeiros em numerário. E esses são os vossos ativos. A soma desses dois vai dar um determinado valor. Vão guardar esse valor. Agora vamos aos passivos. E depois o património líquido será a diferença entre um e outro. O que é que são os passivos? Então, vamos retirar todas as dívidas. Vamos começar pela casa. Ok, a casa, se eu a vendesse hoje, davam-me 200 mil euros por ela. Muito bem. Mas eu ainda devo 150 mil euros ao banco. Então eu vou anotar nessa coluna dos passivos todas as dívidas, neste caso 150 mil euros. Para além disso, ainda estou a pagar o meu carro, ainda devo 5 mil euros. Ok, então vou somar aos passivos essa dívida que ainda tenho, esse crédito, que são ainda 5 mil euros. Tenho dívidas de cartão de crédito? Ok, então vou somar. Devo dinheiro aos meus pais porque me emprestaram 10 mil euros para fazer obras não sei o quê? Então vou apontar essa dívida também. Portanto, vai apontar tudo aquilo que ainda
não pagou, mas vai ter de pagar independentemente do prazo. Não interessa se tem ainda 30 anos para pagar ou se tem 6 meses. Se deve, vai pôr aí, nessa coluna dos passivos. Ora, deixem-me só fazer então aqui uma breve pausa para estacionar o carro. Já cheguei aqui ao meu destino para terminarmos aqui a nossa conversa sobre como calcular o património líquido. Muito bem, então vamos somar todas as nossas dívidas e isso vai dar um determinado valor. Então agora a conta passa a ser muito simples. Vou pegar nos meus ativos e vou subtrair os passivos. E isso há de dar o seu património líquido. E pode ficar triste, pode ficar na mesma, pode encolher os ombros, dizer pronto, ok, pronto, está normal, ou pode ficar contente. Portanto, se a soma de tudo o que tem em bens que sejam convertíveis em dinheiro, mais todos os seus investimentos, mais o dinheiro que tem disponível, se isso é superior às suas dívidas, à partida isso é um bom sinal. Podia era ser melhor, ok, e então aí traça um objetivo para este ano, que é reduzir dívidas ou aumentar património, com mais investimentos, com mais poupança ou vendendo alguns desses bens, se o entender. Pela minha experiência, quando as pessoas fazem isto, normalmente descobrem até coisas que têm em casa que não precisam ou que já não dão tanto valor e que resolvem converter em dinheiro, ou seja, resolvem vender, porque quanto mais tempo ficam com elas, mais elas desvalorizam. Ou podem descobrir, por exemplo, que agora pode ser uma boa altura para vender. Quer seja imobiliário, porque está num pico, quer seja vender ouro, porque está num pico, embora ainda possa subir mais. Ou seja, podem tomar decisões conscientes e não apenas impulsivas. Também permite às pessoas, ao fazerem esta listagem, permite-lhes ter consciência de tudo aquilo que têm e que depois, se precisarem no futuro de vender alguma coisa, não vão vender a primeira coisa que lhes apareça à frente. Vão olhar para esta lista e vão vender aquela que lhes resolve mais facilmente o problema financeiro, ou vão começar a vender por ordem daquilo que menos lhes interessa manter no seu património. Mas ao ter este raio-x financeiro, permite ter mais clareza ao analisar aquilo que vai querer fazer ao longo dos meses que tem pela frente. Quanto mais não seja, mesmo que não faça nada com esta informação, vai permitir-lhe daqui a um ano reavaliar, ou daqui a 6 meses, pode voltar em agosto a fazer esta avaliação e ver como é que está a correr a meio do ano, fica a saber se está a atingir os seus objetivos ou não, se está a conseguir reduzir os passivos, se está a conseguir aumentar os ativos e qual é o seu balanço do património financeiro líquido. Portanto, se está mais rico a meio do ano ou se está mais pobre e se há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Em resumo, fazer esta conta é um ponto de partida, ou seja, não define nem sucesso nem fracasso, mas diz-lhe exatamente em que ponto é que está ou a sua família está. É importante fazer isto para ver se estamos de facto a melhorar a nossa vida financeira ou se é só uma aparência, porque eu posso até estar a ganhar mais, posso ter mais dinheiro no banco, mas também posso estar a aumentar as minhas dívidas. Se eu fizer mais créditos, eu no fundo estou a ganhar mais, mas estou com um património líquido negativo ou mais negativo. Portanto, penso que estou a crescer de um lado, mas estou a decrescer do outro. Fazer esta conta obriga-o, a si e a mim, a tomar decisões mais racionais sobre créditos, sobre investimento, sobre onde é que eu estou a usar o meu dinheiro, quanto é que ele está a crescer. Portanto, é importante nós sabermos quanto é que ganhamos por mês, é importante aumentarmos os nossos rendimentos, mas isso não chega. Também tem de entrar na equação este conceito fundamental da literacia financeira, que é
o património líquido. Muito obrigado por ter estado aí desse lado. Em 2026 vamos continuar estas boleias financeiras. Espero que continue a acompanhar e a enviar as suas perguntas em áudio para o 927753737. Não se esqueça também que tem o link na descrição dos episódios para os 7 livros que já escrevi sobre finanças pessoais, em que o meu objetivo é ajudar os portugueses a aprenderem tudo aquilo que a escola e a família deviam ter ensinado e não aconteceu. Mas juntos vamos fazer este caminho. Muito obrigado, boas poupanças. Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito clássico do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito clássico, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica.